médium Ivone Pereira, através do espírito Bezerra de Menezes, né? Então, Bezerra de Menezes, através da mediunidade da Ivone, escreve um livro, Dramas da Obsessão. Nesse livro é um livro dividido em dois, tem duas histórias ali, dois enredos. Um deles, o Bezerra de Menezes em espírito, ele é chamado para auxiliar uma família encarnada que está passando por um processo lamentável de obsessão, sendo vítimas de obsessores cruéis. Dois desses familiares já estavam desencarnados pelo suicídio, pela essa influência espiritual, com sede de vingança. E tinha um terceiro elemento encarnado que estava próximo a desencarnar pelo suicídio também. Entre as técnicas dos obsessores, quando ele quer que alguém ali daquele lar esteja fragilizado para ser influenciado ao suicídio, ele põe um espírito de um suicida que está ali perturbado, muitas vezes inconsciente, próximo. Então, vale um parênteses aqui para a gente falar a importância do evangelho no lar, para que a gente crie essa barreira de proteção espiritual, pois esse lar não tinha. Então, através dessa técnica, conseguiu que um dos membros da família se suicidasse. E aí, com esses outros espíritos, permaneciam ali aquele ambiente pesado, e conseguiu com que outro também se suicidasse. E para o Bezerra de Menezes auxiliar, para que a espiritualidade superior consiga fazer uma boa tarefa, um bom trabalho de auxílio, para convencer que aquele não é o melhor caminho, eles fazem uma pesquisa para entender o enredo aquilo que o motiva, qual que é aquela ideia fixa, o porquê daquela intenção. E analisando o campo mental daqueles indivíduos, desse enredo de vingança, de tragédias e dramas, Bezerra de Menezes compreendeu e assistiu ali naquela tela mental que há 400 anos atrás, uma família feliz, pessoas de bem, viviam com naturalidade, com amor, com fraternidade. Era muito querido no seu bairro aquela família. E era naquele período da Inquisição, né? Em que tinha a igreja ali, católica, apostólica romana, dominadora. E tinha acabado de surgir o protestantismo, né? Com Martinho Lutero. Uma outra visão do evangelho. Aquela família, seguindo o lado protestante, fazia de modo escondido, pois sabiam que eram perseguidos como hereges. Era o pai com seus filhos. Então, algum dia, alguém viu eles indo para uma reunião dessa. Então, a igreja, o padre ali, ficou sabendo, conhecia a família e sabia que aquela família tinha muitas posses. Uma casa boa, grande, terras. Infelizmente, era uma das atitudes daquela igreja dominadora daquele período. Então o padre determinou para os seus capangas que sumissem com aquela família. E a partir daquele momento, aquela terra seria deles, da igreja. Capturaram a família dentro da sua própria residência, com atos de crueldade inenarráveis.
prenderam o pai de frente dos seus 2 filhos e iam assassinar todos ali. Então o líder falou: calma, deixe para matar o pai por último, para que ele veja a morte dos filhos na sua frente, para ele aprender a respeitar as escrituras. E mataram os seus 2 filhos na sua frente. Então, no momento de ira, de revolta, ele, antes de ser atingido com um golpe fatal, gritou: eu irei me vingar. Eu irei até o inferno, aonde foi preciso para me vingar de vocês. E naquela cólera, ele desencarnou. Então Bezerra de Menezes diz que são os mesmos do enredo. Eu confesso a vocês que eu tive um pouco de dificuldade de entender quem era quem. Pois é natural que a gente, logo que comece uma leitura, um filme, uma narração, a gente eleja o vilão e o mocinho. No início, a gente via o vilão eram os obsessores em espírito, incentivando o suicídio. Os mocinhos eram aqueles que tinham praticado o ato infeliz. Então, Bezerra de Menezes compreende que aqueles capangas eram, na atualidade, aqueles que estavam encarnados, sendo vítima da influência para o suicídio. E aquela família pacífica, tranquila, querida, fixou-se na vingança, no ódio desvairado. E estavam ali obsessores, pai e os filhos, os perseguindo há mais de 400 anos. A sua ideia fixa era a vingança. Não elegeu para Deus a justiça. Quis fazer a justiça com as próprias mãos. Mas aí você me pergunta: Éder, e onde está o padre nessa história? Pois ele foi um dos principais ali para que tudo acontecesse. Bezerra de Menezes nos conta que o padre desencarnou, chegando no plano espiritual, se arrependeu das escolhas, das coisas que ele fez, voltou para uma nova existência onde ele sofreu muito fisicamente, moralmente. Foi uma vida de muito sofrimento. Mas ele suportou até o final, pagando os seus débitos. Voltou ao plano espiritual, mas ainda não era o bastante. Ele havia sofrido, sentindo na carne o que fez os outros sofrerem. Mas agora era hora de reparar. Então, ele já estava na sua segunda reencarnação, após aquela de muita dor e sofrimento, buscando ser um trabalhador, desta vez legítimo, para a sociedade, para o Evangelho do Cristo. Meus irmãos, será que nós não estamos apegados à vingança, ao ódio? Veja que se aquele pai de família, naquele momento que estava para ser assassinado, ele tivesse deixado para Deus o julgamento, teria desencarnado como um mártir. Ele não teria elo com os algozes. Eles teriam que pagar pelo que fizeram, mas ele não estaria ligado. Quando nós temos rancor, mágoa e ódio de alguém, é como se a gente nos algemasse e colocasse o outro lado da algema no outro.
Já parou para pensar que quando a gente tem alguém que está ali nos perturbando, a gente pensa naquela pessoa o tempo inteiro? Se eu não abro a porta da minha casa para aqueles que me fazem mal, por que que eu deixo que eles venham morar na minha mente? O perdão é libertador para quem perdoa. Que a gente possa converter as algemas de ódio em laços eternos de amor. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!